Oi, gente, tudo bem? Eu sou Janaína Batista, sou enfermeira com experiência em terapia intensiva e aqui no meu canal eu vou abordar tanto videoaulas de terapia intensiva como de enfermagem em geral. Então, se você quer se capacitar, rever alguns assuntos, venham aqui comigo, tá certo? Antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, tirar suas dúvidas e compartilhar com os seus amigos, tá bom? E o assunto de hoje, sabe qual vai ser? Hipertensão intracraniana. E aí eu pergunto para vocês sabem prestar os cuidados de enfermagem ao paciente com hipertensão intracraniana? Pois nessa videoaula eu vou falar o seguinte para vocês, eu vou contar para vocês os 10 principais cuidados de enfermagem para a gente aplicar com o nosso paciente com hipertensão intracraniana, tá certo? Então vamos lá. Bom, antes da gente falar diretamente desses 10 principais cuidados de enfermagem, a gente vai falar um pouquinho da dinâmica intracraniana. Então, lembrando que o nosso cérebro, ele está guardado num compartimento rígido fechado. Então, não tem como esse cérebro expandir, tá? Dentro dessa calota craniana, a gente vai ter praticamente 3 componentes. 80% de tecido cerebral, 10% de líquor e 10% de sangue. E isso é extremamente importante a gente entender por quê. Qualquer patologia, qualquer situação que mexa com esses 3 componentes pode aumentar a pressão intracraniana. Então aqui, ó, como eu estava falando, o crânio, ele é uma caixa rígida, ele não expande e ele não é contrátil. Então, quando aumenta essa pressão dentro dessa calota craniana, esse cérebro não tem como expandir. Que situações que podem levar a isso? Então, por exemplo, uma vítima de um trauma crânioencefálico, ou se a pessoa teve um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular hemorrágico, ou hidrocefalia, onde vai ter um aumento, né, da quantidade de líquor, ou mesmo edema cerebral, né, onde você tem situações que acontecem o edema cerebral, tumores, né? Então tem várias causas que podem levar esse paciente à hipertensão intracraniana, tá certo? Lembrando quais são os valores da pressão intracraniana. Então, se a gente for olhar aqui a nossa tabelinha, adultos e crianças mais velhas é em torno de 10 a 15. Crianças pequenas é uma faixa de 3 a 7 milímetros de mercúrio e recém-nascidos, geralmente neonatos, podem ser de 1,5 até 6 milímetros de mercúrio. Então é importante a gente saber esses valores quando a gente for prestar os cuidados de enfermagem ao nosso paciente. Tá certo, Janaína? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês sabem quais são os sinais e sintomas do paciente com hipertensão intracraniana. Então, geralmente, aquele paciente ele pode ter rebaixamento do nível de consciência, então alterações nas escalas de Coma de Glasgow-4, ele pode ter alterações da pupila, certo? Ele pode apresentar crise convulsiva, vômito, náusea, ele pode apresentar estrabismo. E em situações mais críticas, onde a gente já tem herniações. O que são herniações? Herniações são deslocamentos de tecido cerebral, tá? Para áreas de menor pressão. Então, nesse caso, em estágios muito avançados da hipertensão intracraniana, a gente pode ter a famosa síndrome de Cushing.
O que é isso? Aumenta a pressão arterial, dá uma instabilidade dos movimentos respiratórios e a pessoa também evolui com bradicardia. Mas lembrando que quando essa tríade de Cushing ela acontece, já são nos estágios mais avançados, tá certo? E agora então vamos entrar nas intervenções de enfermagem, tá? Bom, o que é que eu vou ter que fazer com esse paciente que está apresentando hipertensão intracraniana? Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer, se a gente olhar aqui, ó, o manequim, né, é o alinhamento da cabeça com o tórax. Então, a cabeça, ela tem que estar alinhada com o tórax. Um outro cuidado muito importante é a gente elevar esse decúbito a 30 graus. Janaína, por que elevar esse decúbito a 30 graus? Né? Porque, gente, elevando o decúbito a 30 graus, a gente vai melhorar o retorno venoso. Você vai, lembra que eu disse que a gente tem tecido cerebral, líquor e sangue? E aí, se tem uma alteração, um aumento em um desses três componentes, a gente vai ter que instituir medidas que diminuam a pressão intracraniana e que aumentem o quê? A pressão arterial média. Uma das medidas é o decúbito elevado a 30 graus. Por quê? Conforme eu faço a elevação do decúbito a 30 graus, eu melhoro o retorno venoso, diminuindo a quantidade de sangue que está aqui dentro, diminuindo a pressão intracraniana. Então, vocês vão ver que são cuidados muito simples, muito básicos, mas que, na verdade, vão fazer uma diferença enorme, tá? Próximo cuidado de enfermagem é manter esse paciente monitorizado, né? Para quê? Para a gente justamente observar a frequência cardíaca, observar a frequência respiratória. Além da observação da frequência respiratória, eu tenho que observar o padrão respiratório que esse paciente está fazendo. Se ele está fazendo respirações de Cheyne-Stokes, BO, tá? Porque tudo isso indica também comprometimento o quê? Neurológico. Uma outra coisa também muito importante é a monitorização da temperatura corporal, tá? Por quê? Quando a gente tem hipertermia, você vai ter o aumento do metabolismo cerebral. Então, se a gente manter esse paciente normotérmico, a gente vai diminuir essa demanda cerebral. Diminuindo esse metabolismo, eu diminuo a pressão intracraniana. Em algumas situações mais extremas, tá? Não é o primeiro tipo de tratamento da hipertensão intracraniana, mas a gente também pode instituir a hipotermia, tá? Uma hipotermia leve, em torno de 32 a 35 graus, através de colchões térmicos, como vocês estão vendo aqui no slide. Ou se na unidade onde eu estou não tem colchão térmico, então a gente pode lançar mão de compressas, de esfriar o ambiente, de deixar o paciente descoberto, tá certo? Outro cuidado que a gente tem que ter é que provavelmente esse paciente, ele vai ser avaliado pela neurocirurgia, né? Lembrando que o diagnóstico da hipertensão intracraniana, ele é um diagnóstico clínico através daqueles sintomas que eu falei para vocês, mas também é fundamental que esse paciente faça uma tomografia de crânio. Por quê? Na tomografia de crânio, vai ser observado o que está causando essa hipertensão intracraniana. Muitas vezes é formação de hematomas, onde a gente tem desvio da linha média, ou hidrocefalia, ou tumor, ou um edema cerebral, ou muitas vezes esse paciente ele fez um acidente vascular encefálico isquêmico grande, que gerou um edema cerebral difuso, então ele vai precisar ir fazer uma craniectomia descompressiva no centro cirúrgico. Então, a tomografia é importante para a gente saber o que está causando essa hipertensão intracraniana, mas também é importante a gente saber observar sinais de hipertensão intracraniana na própria tomografia,
tá certo? E aí o neurocirurgião vai avaliar esse paciente e muitas vezes ele vai instituir a monitorização da pressão intracraniana. Então, se vocês olharem aqui, né? Isso daqui são vários dispositivos que podem ser colocados em vários locais, tá? Para conseguir monitorizar essa pressão intracraniana, obter um valor dessa pressão intracraniana. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele vai instituir um catéter dentro do ventrículo, tá? Nesse outro dispositivo, ele vai instituir um catéter dentro do tecido cerebral. Esse outro aqui na região epidural, esse outro na região subdural, tá? E esse daqui através de um parafuso na região subdural. Janaína, qual é a melhor forma, qual é a melhor localização de se monitorizar a pressão intracraniana? Não existe isso, vai depender do paciente. A gente sabe que a monitorização intracraniana com o catéter intraventricular, ele gera um risco maior de infecções. Mas se o meu paciente, ele tem hidrocefalia, então compensa a gente correr esse risco, é risco-benefício. Porém, se esse paciente, ele tem um edema cerebral difuso, né, que muitas vezes esse edema cerebral difuso acaba deixando o ventrículo muito fechado, então nessa situação compensa o catéter de monitorização intraparenquimatoso. Então esse local da monitorização vai depender muito da patologia que o paciente está apresentando. Lembrando que se eu tiver esse monitor de pressão intracraniana, esse catéter colocado dentro do ventrículo, uma das vantagens será esse catéter aqui, ó, que é a derivação ventricular externa, que ele vai estar aqui dentro do cérebro do paciente, junto com o sensor de fibra óptica, e ele vai promover tanto o valor da pressão intracraniana, como ele vai promover a drenagem do líquor, tá? Então, a derivação ventricular externa que pode estar acoplada a um monitor de pressão intracraniana. Janaína, por que esse monitor de pressão intracraniana ele é tão importante? Ele é tão importante por quê? Porque através dele a gente consegue fazer o cálculo da pressão de perfusão cerebral, que vocês estão vendo aqui, ó, que é a PPC. A PPC indica o tanto que esse cérebro está sendo o quê? Perfundido. Por quê? Qual que é o maior problema da hipertensão intracraniana? Hipertensão intracraniana vai diminuir a pressão de perfusão cerebral, vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente esse paciente vai fazer uma hipóxia, né? Hipóxia, morte neuronal. Então, a gente não quer isso. Então, ele precisa manter uma pressão de perfusão cerebral adequada. Para eu conseguir fazer esse cálculo, meu paciente ele tem que estar monitorizado, né? Então, existem monitores que nos dão só o valor numérico aqui, ó, da pressão intracraniana, mas existem monitores mais avançados que nos dão as ondas da pressão intracraniana e também a temperatura. Tá? Lembra que eu já falei da importância da temperatura? Se o meu paciente faz hipertermia, aumenta o metabolismo cerebral e eu não quero isso, tá? E aí, então, a gente também vai precisar da monitorização da pressão arterial invasiva. Então, o ideal é que esse paciente, para a gente fazer o cálculo da PPC, que é um dos cuidados de enfermagem, ele vai precisar da monitorização da pressão intracraniana e de uma pressão arterial invasiva. E aí eu vou fazer o cálculo, por exemplo, uma PAM de 100 com uma pressão intracraniana de 20, 100 menos 20, uma PPC de 80. Janaína, qual que é o objetivo da PPC? O objetivo da pressão de perfusão cerebral é que ela fique acima de 70, tá? Então, eu tenho que instituir medidas para aumentar essa pressão arterial média, para melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir a pressão intracraniana,
tá? Então, o cálculo da PPC é um dos cuidados de enfermagem. É claro, gente, que se o meu paciente tiver com a monitorização da pressão intracraniana, ele tá aqui com um catéter, né? Eu vou ter outros cuidados. Quais cuidados que eu vou ter? Eu vou ter que ter o cuidado com a incisão cirúrgica, né? Realização de curativos, observar como é que está o aspecto desse curativo, né? E se tem sinais de infecção ou não, tá certo? Outro cuidado extremamente importante que também compete à enfermagem é o que? Evitar que esse paciente faça flexão de quadril, manobra de valsalva, por exemplo, para evacuação, evitar que esse paciente tenha reflexos de tosse, né? Evitar que esse paciente ele tenha reflexos de vômito. Por que isso? Porque quando eu tenho reflexo de tosse, vai aumentar a pressão intratorácica e vai aumentar a pique. Quando eu tenho flexões de quadril, às vezes a gente vai dar banho no paciente, vai fazer troca e acaba flexionando o quadril, vai aumentar a pressão abdominal, consequentemente vai aumentar a pressão intracraniana. Se esse paciente faz um esforço para suas evacuações, ele também vai aumentar a pressão intracraniana. Então, geralmente, na prescrição desse tipo de paciente, vai ter algum emoliente, vai ter uma dieta mais laxativa, é claro, quando essa dieta puder ser infundida, tá? Para evitar que esse paciente faça esforço ao evacuar. Outra coisa importantíssima e muito simples, vocês sabiam que até a fixação do tubo orotraqueal pode aumentar a pressão intracraniana? Por quê? Porque a gente tem aqui as jugulares, né? As jugulares, elas vão fazer o escoamento do sangue. Então, quando a gente, né, fixa aqui, ó, o tubo que comprime essas jugulares, a gente vai aumentar a pressão intracraniana. Por quê? Porque o retorno venoso ele vai diminuir. Então, o simples fato de você fixar o tubo orotraqueal vai interferir na pressão intracraniana desse paciente. Então, sugestões. Sugestões, a gente pode usar dispositivos, né? E fixar só nessa parte aqui superior. Ou você pode também fixar o tubo com o cadarço somente na região superior, deixando as jugulares livres. Olha outro cuidado de enfermagem, gasometria arterial e os cuidados com a ventilação mecânica. Gasometria arterial por quê? Esse tipo de paciente, ele não pode ter hipoxemia, tá? Por quê? Porque quando ele diminui o oxigênio, vai diminuir o oxigênio também para o cérebro. Mas outra coisa é que esse paciente ele não pode ter uma PaCO2 muito elevada. O objetivo da PaCO2 para o paciente com hipertensão intracraniana é em torno de 35 a 40. Lembrando que os valores normais da PaCO2 é de 35 a 45. Janaína, mas por que ele não pode subir esse CO2? Porque o CO2 ele é vasodilatador. Se ele é vasodilatador, ele vai fazer uma vasodilatação e vai também aumentar a pressão intracraniana. Então, a gente não quer isso. Ah, mas e a hiperventilação? A hiperventilação, ela só é recomendada caso o paciente apresente aqueles sinais de herniação que eu falei para vocês, que muitas vezes é a tríade de Cushing. Por quê? Se a gente também hiperventilar esse paciente, o oxigênio ele vai fazer vasoconstrição. Ele fazendo vasoconstrição, ele também vai aumentar a pressão intracraniana, tá bom? Então, a gente vai manter esse paciente com uma PaO2 normal e vamos tentar manter esse paciente com uma PaCO2 entre 35 e 40. Outra coisa que também é pertinente à ventilação mecânica são PIPs elevadas. Então, a gente não pode deixar esse paciente com uma PIP muito elevada. Por quê? Porque também vai dificultar o retorno venoso, tá certo?
Uma outra coisa também muito importante é sempre a gente estar avaliando os parâmetros do ventilador, fazendo a ausculta pulmonar, observar o posicionamento correto da cânula traqueal, principalmente com a confirmação do raio-x de tórax, tá? Bom, um outro cuidado que a gente também precisa ter, esse paciente com hipertensão intracraniana, a gente não vai ficar aspirando ele toda hora. A aspiração traqueal, ela deve ser feita quando a gente encontrar sinais de secreção traqueal no tubo, uma ausculta com ronco, por exemplo, tá? E toda vez que a gente for fazer a aspiração traqueal, o ideal é sempre a gente comunicar ao médico, porque muitas vezes a gente tem que dar um bolos de sedação a mais para esse paciente, tá? Para poder fazer a aspiração. Lembrando que esse paciente ele não pode ficar com hipóxia, então a gente vai ter que fazer o quê? A hiperventilação antes da aspiração. Um outro recurso que a gente também pode utilizar é o sistema de aspiração fechado, certo? Por quê? Porque ele vai evitar a desconexão do paciente, tá? Do ventilador. Então, se a gente tem o sistema de aspiração fechado aqui, ó, a sonda ela pode entrar, aspirar o nosso paciente sem ter que desconectá-lo do ventilador. E isso daí já ajuda a diminuir os riscos de hipóxia desse paciente, tá? Exames laboratoriais é um outro cuidado de enfermagem que a enfermagem tem que prestar atenção. Por quê? Porque esses pacientes com hipertensão intracraniana, eles vão receber medicamentos, vai ser feito medidas que vai alterar os exames laboratoriais. Eu não falei para vocês, mas um tratamento de primeira escolha é o manitol. O manitol, ele é um diurético e é um diurético osmótico. Então, a gente vai ter que sempre observar nos exames laboratoriais a osmolaridade sérica do nosso paciente, tá? Uma outra medida que também pode ser instituída é o famoso salgadão. Vocês já ouviram falar o que é salgadão? Salgadão é um soro fisiológico hiperconcentrado. Por quê? Porque ele vai puxar a água, também diminuindo o edema cerebral. Como que é realizado esse salgadão? Então, a gente vai pegar um soro fisiológico de 500 ml, vamos pegar NaCl 20%, né? Vamos tirar do soro fisiológico 45 ml, desprezar, e vamos aspirar do NaCl 45 ml. E aí a gente vai juntar tudo, vai dar uma concentração de um soro fisiológico a 3%, porque normalmente a concentração do soro fisiológico é 0,9%, tá? E aí eu vou ter que fazer um controle rigoroso dos eletrólitos do meu paciente. Por quê? Porque ele vai estar recebendo um soro hiperconcentrado com NaCl, tá? Outro cuidado muito importante é o controle de glicemia. Meu paciente, ele não pode ficar com a glicemia alta. Glicemia alta também gera hipertensão intracraniana. Aumenta o metabolismo cerebral. Eu não quero isso. Eu quero diminuir esse metabolismo. Então, a gente vai manter a glicemia do nosso paciente controlada, tá? E ainda o balanço hídrico. Por quê? Porque esse paciente ele vai receber manitol, ele vai receber, que o manitol é um diurético osmótico, né? Então, a gente tem que observar o balanço hídrico do nosso paciente, né? A quantidade de diurese que esse paciente vai estar eliminando, tá? É extremamente importante. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, aqui são já as referências, mas antes das referências eu queria falar um pouquinho para vocês do tratamento. Junto com todas essas medidas, é claro que vai ser instituído o tratamento médico.
Então, o tratamento médico ele vai constituir no quê? Manitol, que é o tratamento de primeira escolha para diminuir a pique, porque é um diurético e o diurético puxa água, diminui o edema cerebral. Ou o soro fisiológico, que é o salgadão a 3%. Se o paciente tiver sinais de edema cerebral, principalmente o edema vasogênico, que ele é causado por tumores, pode ser instituído corticoides. Qual corticoide? A dexametasona. Se o paciente também estiver apresentando ou apresentar crise convulsiva, vai ser feita a idantalização desse paciente. Ele vai ter que fazer uso de anticonvulsivo. Qual que vai ser o de primeira escolha? A fenitoína, tá? Juntamente com tudo isso, né, deve-se urgentemente solicitar a avaliação da neurocirurgia, porque geralmente a neurocirurgia que vai instituir medidas, né? Medidas cirúrgicas para também tentar diminuir a pressão intracraniana. Em casos mais extremos, a gente vai poder levar esse paciente a uma hipotermia, né? Como eu falei, mas são situações mais extremas, não é uma rotina para todos os pacientes. Em situações extremas também pode ser feita a hiperventilação, que também não é para todos os pacientes, são situações pontuais, tá bom? Então, resumindo para vocês, deixo aqui esses 10 cuidados de enfermagem primordiais sobre a hipertensão intracraniana. Se vocês ainda ficaram com dúvidas, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Tá certo? Tchau, tchau, gente!